Pai querido, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, mais uma vez aqui, essa noite, e clamamos ao Senhor, clamamos ao Teu Espírito, que o Senhor seja conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude na palavra que já foi preparada aqui, que o Senhor colocou ao meu coração. Que o Senhor, em nome de Jesus, tire o meu eu, Pai. Que seja o Senhor comunicando a Tua palavra aqui essa noite. Que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Que Teu Espírito Santo permeie esse momento de uma forma muito especial. Que tenhamos um momento de edificação e aprendizado na Tua palavra, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos no poder que há na Tua palavra, Senhor. E esse poder, ele não depende das minhas palavras, ele não depende do meu agir, ele não depende do agir dos irmãos, ele depende do Senhor. E nós nos colocamos, Deus, nas Tuas mãos, tanto no meu falar, tanto ao ouvir a atenção dos meus irmãos. Que a Tua presença inunde esse lugar aqui essa noite, de uma forma muito especial. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6, e vamos ler dos versos 1 até o verso 14. Romanos 6, de 1 a 14. Eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, seu smartphone aí ligadinho, nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo, Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Leia comigo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, hoje eu quero começar essa mensagem de uma forma um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Eu fiquei muito alarmado essa semana e
e coração de pastor sofre essas horas, eu confesso que eu fiquei muito triste, assim, em ver os caminhos, assim, quando a gente olha para o carnaval, olha para o que tem acontecido no nosso meio, né? Ainda na terça-feira, a gente estava avaliando, assim, as letras das canções, né, que são cantadas, os sambas enredos. E tudo isso, confesso que mexeu muito com o meu coração, assim, essa semana, sabe? Da gente ver de uma forma tão vil, assim, tão clara, o agir do inimigo, o agir do inferno na vida de tantas pessoas. E eu acho que, envolvido nesse cenário e nesses sentimentos, eu fiz um poema, quem diria, né? Eu fiz um poema. E eu quero compartilhar esse poema com vocês aqui essa noite. Diz o seguinte, tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos falar a partir de agora. O título desse poema é Atrás do Trio Elétrico Divino. Dizem que atrás do trio elétrico divino, aliás, vou começar de novo. Dizem que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas eu, que morri para o pecado, não me deixo mais levar. Distante das alegrias vãs, onde tanta gente já se perdeu, renasci para a vida em Cristo, e esse sim é o meu lugar. Eu agora corro atrás de um outro trio, não elétrico, mas divino, que não tem bateria que falha, nem música que cansa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desfilam em harmonia sobre o meu destino e comandam minha jornada enquanto a minha alma dança. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, sigo em frente com fé, pois em Cristo fui chamado. Não sigo as vozes que tantos ao mundo se dobraram, mas ouço o Senhor Jesus, meu Salvador amado. Meu rei não é o momo com sua coroa de carnaval, mas o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano sem igual, que reina sobre tudo e sobre o seu poder eu solto o meu canto, proclamando sua graça e dizendo a todos que só Ele é santo. Então eu sigo, não atrás da música que seduz, mas no ritmo eterno do Evangelho que me libertou por meio da cruz. E no final da avenida da minha vida, não haverá fantasias nem dispersão, pois a minha vitória é certa e eterna na glória da salvação. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Quem já não ouviu esse tão conhecido verso de uma das músicas de Caetano Veloso? E pode até ser verdade no contexto da folia, pode até ser verdade no contexto do carnaval, mas para nós cristãos, essa frase ganha um significado mais profundo. E é exatamente esse o sentido da mensagem do texto que nós acabamos de ler aqui, porque Romanos 6 nos mostra como vivem aqueles que agora têm em Cristo uma nova vida. Eu gostaria de observar com vocês esse texto, que à primeira vista, quando a gente lê, e hoje de manhã a gente leu o texto de Romanos 5, né? E a gente, às vezes, para falar assim, eu entendi tudo que eu li, mas eu tenho que ler de novo para compreender melhor essa mensagem. Não dá essa impressão, às vezes, para vocês? Para mim, pelo menos, dá. E a carta de Paulo aos Romanos, ela tem esse perfil mesmo. Não é por acaso que a carta aos Romanos, ela é uma carta considerada a carta teologicamente mais doutrinária. De todas as cartas que Paulo escreveu, a de Romanos é que tem mais conteúdo teológico. E isso provavelmente se explica por um detalhe, porque diferente da maioria das outras cartas que Paulo escreveu, e ele escrevia para cristãos que ele conhecia, igrejas que ele plantou, mas no caso de Romanos não. Ele não conhecia esses irmãos, ele sabia dessa igreja
que acontecia, que estava sendo tocada em frente com os irmãos lá da cidade de Roma. Ele não conheceu esse povo, e certamente por isso, nos escritos dele, ele colocou mais detalhes sobre a fé cristã. E nesse texto, Paulo, ele nos ensina um pouco mais sobre um assunto que nós vivemos e devemos viver com toda a alegria, que é a graça do Senhor. Se você reparar o capítulo 5, você vai notar que ele começa a falar sobre essa graça, que a gente, de uma forma assim, muito tranquila, fala que é favor e merecido, né? Não é à toa que a gente chama que isso é gratuito, isso é de graça. Ou seja, é favor e merecido aquilo que recebemos sem merecer. E a gente vai notar que esses 2 capítulos, eles mostram que aqueles que estão em Cristo morreram para o pecado, e a partir desse momento que eles conheceram o Senhor, eles devem viver para Deus. E Paulo começa esse capítulo com uma questão muito interessante, e eu quero pedir para que você observe os versículos 1 e 2. Basicamente, Paulo levanta, preste atenção, a seguinte questão: ora, se eu sou salvo pela graça, ou seja, eu fui salvo não por mérito próprio, isso já foi explicado no capítulo anterior, e se nós só conhecemos a graça por causa do pecado, certo? A gente só conheceu a graça por causa do pecado, nós devemos continuar pecando para que Deus se mostre cada vez através da sua graça? Essa é a pergunta que Paulo começa o capítulo 6. É com essa pergunta que ele abre, ou seja, bem, gente, a gente já descobriu aqui, entendeu que graça é favor e merecido, entendemos que salvação é coisa de Deus para a nossa vida, entendemos que independente do quão vil é o nosso pecado, nós não somos salvos pelos nossos méritos. A gente não é salvo pelo nosso esforço, não é porque eu ando certinho na linha, é pela graça que nós fomos salvos. Então, significa que se eu conheço a graça pelos meus pecados, porque eu peco e o Senhor me perdoou, o Senhor morreu pelos meus pecados na cruz, então quer dizer que quanto mais eu continuar pecando, quanto mais eu me afundar no pecado, quanto mais eu enfiar o pé na lama do pecado, mais eu vou conhecer a graça? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo no primeiro versículo. E daí no 2 ele dá a resposta clara. Quando a gente lê aqui na nossa tradução, né, claro que não, esse texto no original, no grego, né, ele tem uma expressão muito mais forte. É como se ele dissesse assim, óbvio que não. É como se fosse isso. Obviamente que não. O que ele está querendo dizer é que uma vez que morremos para o pecado, como nós podemos continuar vivendo nele? Essa é a conclusão, é o primeiro ensinamento de Paulo. E aí ele começa esse capítulo fazendo uma coisa que eu lembrei muito da minha função pastoral. É que muitas vezes é segurar o irmão no ombro e explicar o óbvio. Segurar o irmão no ombro e explicar o óbvio. E talvez você faça assim, não, mas é o pastor, né? Nossa. Não, isso deve ser a vida de todo crente. De todo aquele que ama o irmão, de todo aquele que caminha com Jesus e ama o seu próximo. A gente é chamado a, quando a gente observar esse irmão fugindo um pouquinho, a gente segurar o irmão nos ombros e falar, meu querido, explica o óbvio para ele, e a gente vai chegar lá. Estamos no domingo de carnaval, um domingo onde tantas e tantas pessoas estão por aí, se perdendo das mais diversas formas, né? Das mais diversas formas. Infelizmente, alguns do nosso meio, não aqui da nossa igreja especificamente, tá, irmãos? Do nosso meio cristão, evangélico, entram por caminhos, entram por searas que a gente se preocupa.
entram com aquele sentimento de falar assim, não, vou, né, nada a ver, né, nada a ver, não é isso? Ainda na terça-feira, enquanto a gente falava sobre esse contexto, eu me lembrava de umas palavras que eu ouvi de um pastor que eu nunca esqueci, em uma mensagem. Ele falava que entre a porta larga e a porta estreita, que a Bíblia diz que no céu, né, quando a gente chegar no céu vai ter a porta estreita, a porta larga onde as pessoas entrarão para a perdição, e a porta estreita para aqueles que serão salvos, remidos no Senhor. A Bíblia traz essa figura, essa imagem para nós. Ele disse que do lado da porta larga vai ter uma pessoa com uma placa, e enquanto as pessoas estão em fila na porta estreita, a porta larga, da forma óbvia, não vai ter fila, uma porta larga, né? E vai ter uma pessoa com a plaquinha do lado e falando, pode entrar por aqui, nada a ver, né? Pode entrar por aqui, nada a ver. A pergunta que eu faço muitas vezes para mim, eu sou o primeiro deles, é sobre os ambientes que nós andamos, sobre as músicas que nós ouvimos. Será que faz sentido para o crente viver dessa ou daquela forma? Será que frequentar aquele determinado ambiente faz sentido para mim, faz sentido para você? Será que ouvir aquela determinada canção faz sentido para mim, faz sentido para você? Participar daquela roda de amigos, daquela festa, daquele local, daquele ambiente, ao fim. Essa é a pergunta que a gente deve sempre se fazer, por onde a gente trafega, até o nosso trabalho, com que nós ganharemos o nosso pão de cada dia. São perguntas que nós devemos fazer para nós. E daí nós chegamos ao primeiro ponto da mensagem de hoje, e baseado nos primeiros 5 versículos, que é o seguinte: a graça, meus irmãos, não é licença para pecar. Quando a gente olha o começo do texto, a gente vai notar que Paulo começa esse capítulo combatendo uma ideia diabólica, muito sutil, que não é novidade para ninguém. Uma armadilha que já foi usada e usada e usada desde que o mundo se fez. E a primeira vez que a gente tem notícia de que essa arma foi usada foi ainda no Jardim do Éden. Essa arma, ela ecoa desde lá, que é a falsa promessa que nós podemos desobedecer a Deus, que nós podemos ali andar do jeito que achar melhor, né? E que ainda assim as coisas vão bem, que ainda assim as coisas vão prosperar, que ainda assim vai dar tudo certo na nossa vida, né? Quem não lembra lá do texto de Gênesis 3, quando após Deus ter dado a ordem a Adão e Eva, né? E qual era a ordem? De não comer aquele fruto. Era só isso. Veja no vasto cenário do mundo perfeito. Olha, gente, vocês podem aproveitar, usufruir de tudo aqui, só não vai por aqui não. Foi isso. Só não como desse fruto, né? E a pergunta que Satanás faz, olha que pergunta sutil, né? Ele fala assim: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer nada por aqui? É verdade isso? Que vocês não podem provar nenhuma dessas árvores aqui? É verdade isso? É isso que está lá em Gênesis 3, 4, 5. Ele dá uma leve distorcida naquilo que Deus pede para eles. É verdade isso, né? E depois, qual é a afirmativa que ele faz? Ele fala: é claro, imagina, é claro que vocês não vão morrer, gente. Vocês não vão morrer, pelo contrário, Deus sabe que no momento que vocês comerem isso, vocês vão conhecer, vocês vão ser mais parecidos com Ele, vocês vão conhecer as coisas mais profundas, vocês vão se tornar mais poderosos. Ele está falando isso para se proteger, ele está falando isso porque ele quer guardar o poder dele, a autoridade dele. Durante o carnaval, e também por certos momentos da nossa vida, essa mesma mentira, ela aparece a todo instante. Aproveita, gente. Aproveita. Vai aí,
Você está lá na cidade tal, ninguém está vendo. Vai lá, curte um pouquinho, é a vida. Vai, né? Deus entende. Deus entende. Mas no verso 2, o texto nos diz de forma muito clara: obviamente que não. Obviamente que não. Se a gente abre a carta de Paulo a Tito, tem uma parte interessante no capítulo 2, onde Paulo nos ensina que a graça, ela não promove no nosso coração libertinagem, mas sim santificação. Ou seja, o oposto disso. Ele diz que a partir do momento que a gente entende o que é graça, a partir do momento que a gente entende o nível desse perdão, através do momento que a gente entende o tamanho da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor nas nossas vidas, quando a gente entende isso, a única coisa que eu consigo fazer é adorar o Senhor, é buscar a face dEle e é me santificar para estar o mais pronto possível de estar próximo do Senhor. Eu procuro fazer a vontade dEle em gratidão por aquilo que Ele já fez na minha vida. Portanto, meus irmãos, à luz da palavra, a verdadeira compreensão da graça, ela precisa nos levar ao arrependimento e não à acomodação ao pecado. É o oposto disso. Quando nós entendemos a graça do Senhor, e o que isso deve causar no nosso coração é arrependimento. O que isso deve causar no nosso coração é um sentimento, sim, de buscar a face do Senhor e acertar as coisas na vida, de andar de forma correta, porque assim, é o mínimo que eu tenho para fazer. Na teologia reformada, isso nós chamamos da perseverança dos santos, ou seja, aqueles que verdadeiramente foram regenerados pelo Senhor, que foram salvos pelo Senhor, que foram justificados pela fé em Cristo, eles vão, com a ajuda de Deus, perseverar, eles vão se manter fiéis até o fim, até o último dia da sua vida, até a salvação. Isso é uma coisa lindíssima da nossa teologia, ou seja, quando nós entendemos a graça do Senhor, nós vamos nunca mais abandonar, largar o Senhor. A gente vai querer estar próximo do Senhor, a gente vai querer agarrar o Senhor. A gente vai lutar contra o pecado, obviamente que vamos lutar com o pecado, mas contaremos com a ajuda do Senhor para vencer o pecado. Segundo ponto, nós fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Como assim, pastor? Paulo manda umas dessas para a gente fica sem entender nada. Como que papo é esse? Já fui sepultado. Quem foi sepultado foi Lázaro, né? Foi sepultado e ressuscitado. Aquele lá pode falar que foi. Mas eu, pastor? Sim. A gente, quando lê o verso 6 ao 10, a gente repara isso, que Paulo nos ensina que quando nós nos unimos a Cristo com fé, nós participamos espiritualmente da morte dele e também da sua ressurreição. Ou seja, significa que quando Jesus morreu na cruz, o nosso velho homem, a nossa velha natureza foi crucificada também com ele, e um novo homem nasceu para viver para Deus. Quando a gente lê o verso 6 aqui, a gente vai ver que no verso 5 ele fala: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Eu sempre repito uma frase que eu gosto muito, vocês já devem ter ouvido, os jovens com certeza ouviram muito. Eu sempre repito isso, que quando eu falo que a liberdade do homem, essa frase não é minha, essa frase é de um grande teólogo. A liberdade do homem está quando ele faz aquilo que ele não deseja fazer. Quando ele não deseja fazer. Então, por exemplo, é comum que a gente acorde e não deseje trabalhar e vá trabalhar. É comum que a gente acorde e não tenha vontade de orar e a gente ora.
É comum que a gente acorde e não tenha vontade de ler a Bíblia, de se aprofundar na palavra, e a gente lê a Bíblia. O que o autor dessa frase estava querendo dizer? É que quando nós fazemos somente aquilo que temos a vontade de fazer, na verdade nós somos escravos do nosso desejo. Quando pensamos que somos livres, não, eu posso fazer o que eu quiser. Quantos e quantos estão nesse instante, irmãos, se perdendo por essa suposta liberdade que leva à escravidão? Quantos e quantos nesse exato instante estão se drogando no nível mais profundo, porque um dia disseram que são livres para usar o que bem entendem? Quantas e quantas mulheres estão com o seu emocional completamente prejudicado por causa de atitudes que tomaram contra o seu próprio corpo, de crianças que foram abortadas e que hoje sofrem emocionalmente sobre isso. Escravos e escravas do desejo que deixam marcas profundas. O que Paulo está dizendo para nós é que em Cristo o pecado já não deve ter domínio sobre nós. A nossa velha vida, ela foi sepultada e agora nós vivemos uma nova realidade em Cristo. Existe um ditado, né, e esse ditado inclusive já foi colocado em algumas letras de música, que quando a gente encontra alguma situação ruim da vida, né, a gente se depara com alguma situação, tem alguém que vira e fala assim, fazer o quê, né, culpa de Adão, não é isso? Você já deve ter ouvido algumas vezes alguém falar isso, culpa de Adão, né? E o interessante é que quando a gente pensa sobre isso teologicamente, a gente vai se lembrar que o pecado de fato nasceu naquele momento ali, né? O pecado original nasceu ali no Éden, e a partir daquele momento tantas e tantas coisas que nós vivenciamos hoje foram advindas disso. Falamos isso aqui na escola dominical hoje pela manhã. E certa vez, veja bem, Calvino, pensando sobre o pecado, olha a conclusão interessante que ele chegou, e isso está escrito lá nos seus escritos mais conhecidos, né, que são as Institutas da religião cristã. Ele escreveu que a queda do homem, somente por causa da queda do homem, somente por causa do pecado, do advento do pecado, é que nós fomos capazes de entender de forma profunda a manifestação de Deus na nossa vida. Ou seja, por causa do pecado, a gente conheceu o que é misericórdia do Senhor. Por causa do pecado, a gente conheceu o que é a graça do Senhor. Por causa do pecado, nós conhecemos os atributos do Senhor, e que se não fosse por causa do pecado, nós não conheceríamos o nosso Deus, Criador, como Redentor. A gente jamais conheceria o nosso Redentor se não houvesse o pecado. Já Agostinho, que também foi um reformador, ele escreveu certa vez, pensando sobre a mesma coisa, ele escreveu o seguinte, que Deus julgou melhor tirar do mal o bem do que não permitir que o mal existisse. Olha que interessante, né? De alguma forma, que a gente pode questionar e pode tirar essa dúvida, no final das contas, só lá no céu. Mas uma coisa é fato, o que Deus tirou do mal foi o bem, né? Nós conhecemos o nosso Deus de forma profunda por causa do mal. E quando a gente fala sobre isso, sobre esse sepultar, nascer de novo, a gente sempre lembra de um fato que a gente, tempo em tempo, a gente faz aqui, que é o ato do batismo, que é o simbolismo que diz muito sobre essa nova vida em Cristo, né? Sobre esse renascer em Cristo. E não é por acaso que o batismo, ele é feito com água. Ele diz, dentre tantas coisas, né, o símbolo do batismo, né, ele diz que essa água tem a ver com esse lavar regenerador. E assim a gente
nesse instante do batismo, a gente está publicamente se colocando como novas pessoas diante de Deus, através de Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente conhece o Senhor, a gente já não pode mais viver como se estivéssemos sob o domínio do pecado. Então, por isso é que às vezes a gente conversa com certas pessoas e fala assim: ah não, crente não pode nada, né? Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode nada disso, né? E quando a gente para de fato para conversar com irmãos e irmãs a respeito disso, a gente vai entender de uma forma mais profunda que não é o ato de beber, que não é o ato de fumar, é o ato de ser dominado por eles. É o ato de ser dominado por eles. Então, por isso que aquele que joga e é dominado pelo vício do jogo, ele, por meio de Cristo, ele precisa largar aquilo, porque aquele não é o Deus, aquele não é o domínio. Como aquele homem pervertido nas suas imoralidades, ele conhece o Senhor, ele precisa abandonar aquilo, porque ele já não é mais dominado por aquilo. Quem domina a vida dele a partir daquele instante é o Senhor. Quando um homem beberrão, uma mulher que também caminha nessa mesma linha, conhece o Senhor, ela abandona os vícios em geral. Esse é o caminho natural de quem conhece a graça do Senhor e deseja trabalhar e viver em liberdade nele. Portanto, meus irmãos, se estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, a graça não é licença para pecar, e nós fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. Mas além disso, Deus nos chama para que nesse cenário, quando nós conhecemos o Senhor, nós nos apresentemos como instrumento da justiça. Nós nos apresentemos aos nossos próximos e diante de Deus e diante da comunidade, com todos os nossos pares, a nossa família e diante de Deus, a vivermos como um instrumento de justiça. Essa última exortação de Paulo, que está lá entre os versos 11 a 14, a gente vai ver que nesse trecho, a gente vai ver que nós morremos pelo pecado, ressuscitamos com Cristo, mas aí ele fala mais um ponto adicional, para que nós possamos viver de maneira prática essa nossa vida. Que não basta simplesmente morrer, ressuscitar com Cristo, ter uma nova vida, conhecer a graça do Senhor, mas a gente também precisa viver de uma forma prática. A gente deve tocar a nossa vida de forma com que isso se manifeste de forma natural. Ou seja, quando a gente conhece Jesus, a gente não oferece mais os nossos corpos para o pecado, mas a Deus como um instrumento de justiça. E o verso 13, repare comigo, desafia a gente: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo para o pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, quando nós olhamos hoje, se a gente olhar e ver qualquer trecho do carnaval, do desfile que está acontecendo, vai acontecer ainda, o que mais a gente vai notar é isso: corpos sendo oferecidos como instrumentos da iniquidade. E isso, quando nós lemos aqui no texto, significa que nós devemos estar atentos para aquilo que fazemos, meus irmãos. Devemos estar atentos a tudo o que fazemos diante do Senhor. E isso vai muito além de sambar, desfilar, de escola de samba, desse cenário que a gente está vivendo. O que eu estou querendo trazer para você, de uma forma muito clara, como reflexão essa noite, é para que você, meu irmão e minha irmã, esteja atento ao que você faz com o seu tempo, com a sua mente, com as suas palavras, com as suas ações.
se fomos transformados, nós somos chamados a viver de forma coerente com essa transformação do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Irmãos, a gente está vendo aí as notícias, né? A guerra da Ucrânia, da Rússia, tá novos capítulos surgindo, uma paz meio imposta, né? E a gente vai vendo tantas nuances. E eu fiquei pensando assim, imagina como não deve ser esse cenário, né? Aproveitando esse cenário de guerra que a gente está infelizmente vivendo no mundo hoje. A Ucrânia, até pouco tempo atrás, 1991, era ainda chamada União Soviética, né? Era tudo uma coisa só. E a partir da queda da União Soviética, vários países daquele conglomerado ali se dividiram, dentre eles a Ucrânia. E aí surgiu a Rússia, que ficou, né, a maior parte, outros países ali pequenos. E eu fico pensando o seguinte, imagina só, aquela pessoa que nasceu nos anos 80, por exemplo, onde ainda era a União Soviética, né? E com o tempo ele se tornou ucraniano, e agora ele é chamado a lutar na guerra contra a Rússia. Imagina só se o russo vira para ele e fala assim, você nasceu em que ano? Antes de 1991? Ah, sim, antes de 91. Então você não é ucraniano, você é russo. Nós éramos um país só. Larga esse exército aí, vem para cá. Abandona esse exército. Será que é assim que ocorre, gente? Não é assim que ocorre. Na guerra, ali, no ambiente de guerra, conta o adesivo que está colado aqui do lado do soldado. A bandeira que está aqui do lado é a que conta. Independente se ele nasceu do lado de lá ou de cá, o que conta na hora é que quando alguém vê a bandeira contrária, o desejo do inimigo é dizimar aquele outro lado. A grande pergunta que eu faço para você, meu irmão, diante de uma guerra espiritual que nós vivemos, será que faz sentido na cabeça do crente o flerte com o pecado? Será que faz sentido na cabeça do crente o combater por um outro exército? Porque às vezes a impressão que me dá é que a gente não tem tanta noção de que no meio espiritual existe sim uma guerra muito maior. Existe uma guerra sendo travada nesse instante. Existe uma guerra sendo travada a todo instante. Às vezes de forma mais fria e invisível, mas por vezes como hoje, como datas no carnaval, onde são muito claras e visíveis. E de que lado nós temos lutado essa guerra? Por isso, irmãos, para a gente fechar essa nossa reflexão de hoje, eu trouxe aqui algumas verdades para que a gente possa levar para casa, assim, né, de posturas aqui, de aplicações para a nossa vida. E a primeira delas é: rejeite a falsa graça, irmãos. Rejeite a falsa graça, ou seja, não use a graça como desculpa para continuar pecando, falando assim, não, né? Deus perdoa, Deus sabe, Deus conhece meu coração, Deus sabe que é pecador, Deus perdoa o pecado, né? Lembre-se da sua identidade com Cristo. Lembre-se da sua identidade com Cristo. Ainda há pouco tempo eu fico brincando muito com Rômulo, porque Rômulo é meio alvoroçado no trânsito, irmãos. Esse menino dirige como poucos. E certa vez eu peguei um adesivo da igreja, né? A gente distribuiu o adesivo um tempo atrás para os irmãos. E eu justamente querendo alertá-lo, né? Com muito carinho, né, Rominho? Eu peguei um adesivo e falei assim, Rômulo, faz o seguinte, aqui, bota esse adesivo aqui no teu carro, por favor, para que quando você ande no trânsito, as pessoas vejam que você é da igreja e você se ligue nisso. E você comece a andar mais maneirado, que você precisa maneirar um pouco no trânsito, meu amigo. Você precisa mudar um pouco a postura no trânsito. Mas brincadeiras à parte, a gente deve lembrar da nossa identidade com Cristo. Irmãos, a vontade que dá é da gente o tempo todo andar assim, sou crente, para que em todo momento a gente, antes de cometer um ato falho, a gente se lembre, opa, peraí, estou com um crachá aqui, eu estou com adesivo aqui, tem alguém porque a impressão que dá é que às vezes a gente toma certas atitudes
faz algumas coisas que está esquecendo completamente disso. Outro ponto, submeta a sua vida a Deus. Quando fala se submeter a Deus, é porque muitas vezes o pecado, ele tenta tomar a nossa rotina. E é isso mesmo, irmãos, é isso mesmo. Um dia desses eu li um texto desses de internet, a pessoa falando assim, eu notei, como um testemunho, né? Ela falando assim, eu notei que quanto mais tempo eu vou subindo nos reels da minha rede social, aqueles vídeos curtinhos, né? Quanto mais tempo, parece que eu vou entrando num submundo muito pior. Quanto mais tempo eu vou fazendo isso, pior é o conteúdo que eu vou assistindo. E será que não é verdade isso? É verdade, a gente sabe disso. Quanto mais tempo a gente passa aproveitando aquele conteúdo, né, que vai dando doses de dopamina para a gente, parece que mais a gente vai se aprofundando nas coisas fúteis, nas coisas banais, aquilo que vai encher, a gente vai perder o nosso tempo. Ou será que só eu que um dia parei e falei assim, gente, eu já estou tanto tempo assim fazendo isso aqui, será que só comigo que aconteceu isso? E a gente vai se perdendo a nossa rotina, perdendo o nosso tempo. Outro ponto, seja um instrumento de justiça, ou seja, a sua vida deve refletir a glória de Deus. E ela reflete a glória de Deus de que forma? Das mais diversas formas, no trabalho, na família, na sociedade, no exemplo, no se doar, no serviço, nas orações, no cuidado. E por fim, lembre-se do poder de Cristo. Se você hoje chegou aqui e diante do que eu falei, você ainda carrega algumas lutas com o pecado, se você fala assim, pastor está falando ali, o texto foi muito claro para mim, que quando a gente conhece o Senhor, a gente morre para o pecado, né? Mas a bem da verdade, eu tenho tido dificuldades, tem pecados que eu não tenho conseguido vencer. Eu quero lembrar que existe um poder maior que o seu. Existe um poder maior que o seu, que é capaz de libertar você desse pecado. Existe um poder maior que o seu, e esse poder só é derramado na sua vida por uma palavrinha chamada graça. Quando a gente entende que não é pela nossa força, quando a gente entende que os pecados, nossos pecados serão vencidos, mas não pelo nosso bom proceder, a gente de fato, a gente está começando a entender o que o texto está nos dizendo sobre graça, sobre o que é o agir do Senhor na nossa vida. Amém, meus irmãos?